Você já ouviu falar no termo natureza morta? Parece um pouco esquisito, né? Mas vocês vão ver que não tem nada estranho. Vamos lá! Oi, meus queridos curiosos das artes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mônica e hoje aqui no Omnilinguagem nós vamos trabalhar um termo muito bacana, uma categoria das pinturas que se chama natureza morta. O nome parece meio sinistro, né? Mas não tem nada de sinistro não. Muitos artistas da história da arte e pessoas também hoje no contemporâneo escolheram pintar esse tipo de arte, que nada mais é do que eu pegar objetos inanimados, organizar em um local e fazer ali um desenho de observação, que é eu olhar aqueles objetos, desenhar e depois pintar. Hoje na aula eu vou mostrar para vocês alguns artistas que trabalharam com esse modo de pintura e também eu vou mostrar depois no finalzinho para vocês um passo a passo de como eu devo iniciar, como eu devo observar os elementos, as frutas, os objetos, para depois eu conseguir fazer uma pintura de natureza morta. Então fica até o final para a gente aprender um pouco mais sobre isso. A natureza morta é um gênero de pintura e também de fotografia e desenho que vão trabalhar com objetos inanimados. Como assim? Aqueles objetos que não possuem vida. O artista pega e organiza ele em uma área, geralmente numa mesa, e vai criar uma composição com esses elementos. Esses elementos são geralmente frutas, louças, flores, livros, taças de vidro, garrafas, jarras, porcelanas e até mesmo instrumentos musicais. Então, gente, esse tipo de pintura, ele vai trabalhar exclusivamente com esses objetos e eles vão sempre ser feitos a partir de uma questão de observação. Então, o artista posiciona esses objetos na sua frente, ele observa, olha e fica desenhando, observa, olha e pinta. Então, esse modelo de pintura é feito a partir de uma análise de observação. Muitos artistas utilizaram esse modo de pintar. Entre eles, eu trouxe para vocês o Paul Cézanne, que foi um artista muito conhecido do pós-impressionismo, e ele pintou não apenas esses elementos de natureza morta, mas pintou diversas outras coisas. Entretanto, quando a gente pensa em natureza morta, é muito comum a gente pensar nas obras do Paul Cézanne. Eu vou mostrar para vocês. Os elementos em que ele trabalhava representavam muito esses aspectos da paisagem. Ele organizava eles de uma forma, né, esses elementos, muitas frutas principalmente, e mostrava um pouco das formas geométricas possíveis dentro desses elementos que ele pintava. Então vocês podem muito bem ver os contornos desses elementos, as cores que ele trabalhava, é sempre muito interessante. Então, a maioria das naturezas mortas do nosso artista, Paul Cézanne, eles eram feitas com maçãs e com limões, ou também feitos com uvas e às vezes alguns objetos. Esses elementos todos, como vocês podem ver, eles tinham imagens muito próximas a figuras geométricas, o que fez ele depois se tornar um pouco cubista também, tá? Trabalhar com obras do cubismo. Então, o nosso artista, o Cézanne, ele pintou essas paisagens de uma forma muito interessante, compondo essa natureza morta com cores e formatos bem diversificados, mesmo que fosse sempre com frutas. Pulando um pouquinho no nossa história da arte, temos hoje um artista bem jovem de São Bernardo do Campo, que é em São Paulo, que é o artista Rodrigo Hilde Honda. Vamos chamá-lo só de Rodrigo Honda, ok?
Então, esse nosso artista, ele é jovem, mora no Brasil e ele trabalha também com esses aspectos de natureza morta. Mas vocês vão ver que é muito interessante o conceito dele. O nosso artista, o Rodrigo Honda, ele já vai trabalhar com aspectos mais modernos. Como assim? Coisas que nós temos hoje em dia. Coisas que vocês usam no cotidiano e que vocês já nem percebem ou que vocês talvez nem pensem que pode virar arte. Então, ele olha esses elementos que estão no nosso cotidiano, no nosso café da manhã, no nosso almoço, no nosso jantar, no nosso dia a dia, nas nossas casas e transforma elas em arte, fazendo pinturas com óleo sobre tela, mostrando esses detalhes, coisas que ninguém percebe, que ninguém vê mais, que está tão comum no nosso dia a dia, que a gente nem mais percebe que talvez esteja criando ali na mesa uma composição de natureza morta. Então aqui vocês observam que diferente um pouquinho do nosso Cezanne, que ficou muito ali focada naqueles elementos de frutas, jarras, aqui o Rodrigo Honda, ele já vai para um outro aspecto mais comum das nossas vidas, né? Colocando pão, colocando café, colocando biscoitos, colocando aqui sabão na nossa pia, esponja de lavar louça, coisas comuns do cotidiano que ninguém mais enxerga, né? Esse é o bacana, o barato desse artista, que a gente pode encontrar ele em todas as redes sociais e o tempo todo ele está construindo coisas novas. Isso é muito bacana. Se fosse vocês, acompanhavam esse artista. Agora vamos lá treinar. Vamos lá, gente. Para vocês criarem a primeira obra de vocês de natureza morta a partir de um desenho de observação, você vai precisar de um objeto, né? No caso eu peguei aqui uma fruta, uma manga. Você vai precisar de um lápis, pode ser um lápis comum, e uma borracha. A primeira coisa que vocês precisam fazer é verificar qual é o formato do objeto de vocês. Aqui nessa manga eu posso ver que a maior parte dela é uma circunferência, certo? É um círculo. Então posso começar com um círculo. Eu vou fazer bem aqui para vocês observarem. Um círculo. Eu não preciso fazer certinho, tá? É só um esboço. Vou fazer esse círculo. E aí vocês podem perceber que aqui embaixo da minha fruta tem uma pontinha. Eu posso dizer que parece um triângulo, mas é uma linha curva, certo? Daquelas que a gente estudou. Então eu vou pegar aqui e fazer a linha curva. Veja. Aqui eu já tenho um formato mais parecido com o formato da minha manga. Observe que aqui em cima ela tem um detalhe também, parece um quadradinho, tá? São linhas quebradas. Então eu pego aqui a minha linha, subo, quebro ela para o lado e depois eu quebro descendo numa linha vertical, tá? Então depois com a borracha eu apago os detalhes que eu não vou precisar. E aí eu vou ter, depois disso, o primeiro desenho de observação para uma pintura de natureza morta. Depois é só pintar. Como vocês puderam ver, não é tão difícil assim a gente realizar uma natureza morta. E é um tipo de pintura excelente para a gente exercitar, para a gente também fazer como lazer, né? Descansar. É sempre muito interessante. Vocês viram que não é muito difícil, né? É só você parar um pouco, observar as coisas, os seus formatos e aí pintar elas da forma que vocês mais acharem interessante. Eu adoro fazer esse tipo de pintura. Espero que vocês, a partir de agora, se interessem mais por ela também e passem a observar o formato das coisas, as cores das coisas e também experimentar o desenho de observação, que é um excelente exercício para você criar o hábito do desenho. Então, eu aguardo as obras de vocês porque eu quero muito ver, sempre fico muito curiosa para saber o que vocês estão fazendo. Então, até a próxima aula. Beijinho, tchauzinho.